Olá, sejam todos bem-vindos ao CDLcast, direto do estúdio da Rádio TV CDL São Paulo. É novo por aqui? Já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e acompanhe todos os episódios do nosso podcast. E hoje, ao meu lado, Marcelo de Castro. Olá, Marcelo! Tudo bom? Como vão? Tudo bem? Como foi de viagem? Foi tudo bem, graças a Deus. Foi tudo bem? Estamos aqui de volta. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante. Com quem que a gente vai falar hoje? Sim. Hoje nosso convidado é uma pessoa muito ilustre, muito querida, professor Dr. Ricardo Machado. Fiz até aqui um rol aqui de graduações. Ele é engenheiro mecânico, olha só. Doutor em Sociologia, mestre em Administração, professor da GV, consultor internacional e meu amigo. Então, Ricardo, muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, prazer. Marcelo, como amigos, você esqueceu do principal, baterista de rock. Olha só. Baterista com clipe gravado, tudo isso aí para vocês assistirem. E uma das coisas onde eu mais aprendo melhoria, tudo isso é exatamente com a minha banda. Olha só. Que nem eu falo para os dirigentes que já estão nos ouvindo, monta a banda. Então a música dá ritmo na sua vida? Dá, é mesmo? muito, e me ensina muito. Olha, né? que Se você pensar todas as habilidades de soft skills, está tudo numa banda, né? É verdade. Tá certo? Empatia, escuta ativa, comunicação, humildade, criatividade. Olha tá certo? só. Então, já partindo aqui para nossa conversa, monta a banda. Então vamos pro rock and roll, né? Vamos que rock and roll é comigo mesmo. Vamos lá, Ana. Vamos começar, Ana? Então, eu linkei aqui algumas perguntas para a gente começar esse bate-bola. Eu vou pedir licença, doutor Ricardo, para a gente te chamar de Ricardo. Aqui no bate-papo, quem está nos assistindo vai gostar, porque vai perceber aqui muita diversão, muita espontaneidade, mas muita informação, muita formação e ajudando até na questão de capacitação profissional. E também mostrando o lado humano do professor, né? A gente tem aquela imagem séria, né? Que tá ali dando aula, é bacana porque a gente vai conhecer um lado... rock, exatamente, um lado do professor Ricardo que a gente não conhece. É verdade. Exatamente. Ricardo, como fazer com que o cliente perceba o valor do meu produto, dos meus serviços, da minha loja? Como é que a gente começa isso? Como é que a gente começa isso? Hoje tem tanta gente falando isso, né? Virou um jargão. Valor percebido, entregar valor para o cliente, né? Tá certo? Pessoal, tem uma palavra que eu quero muito já fixar com vocês. É o percebido, né? Não é entregar valor daqui, gerar valor, não. O cliente interno ou externo tem que perceber o valor do que nós estamos fazendo. Senão, muito simples, ele não vai pagar a conta. Ele não percebeu, tá certo? E valor percebido pelo mercado, tem aqui alguns slides, tá certo? Exatamente porque eu quero todo mundo praticando. Né? Eu sempre falo que apesar de doutor, tudo isso aí, 15 anos da minha vida eu fui chão de fábrica como engenheiro. Então tem que produzir, tem que entregar encomenda, ponto final, e é isso que eu quero deixar muito para vocês, né? Então o valor percebido, ele é uma equação, e ela é uma equação que vem evoluindo econômico e socialmente. Então vamos sair de moda já, vamos aterrissar essa equação, pois não, Marcelo? Então, pegando o seu viés aí do DNA de engenheiro, tudo é também um processo, pra você entender esse processo. Processo, né? total, nós vamos entender aqui agora, né? Tanto que eu também sou mentor de processos, né? Porque aqui é o que nós estamos falando. Se não tiver processo, gente, se não tiver uma coisa bem desenhada, mas vai ter uma dica super simples aqui também para a gente praticar. Ótimo. Senão complica muito, e tudo que a gente não precisa hoje é complicar, tá certo? Nós precisamos operar bem, entregar, servir bem e produzir um bom serviço, um bom produto aqui para nós. Então mostra pra gente qual é essa equação aí. Mostra sim. Pessoal, todo ser humano tem na testa dele uma equação, tá certo? Que diz assim: benefício, vou brincar com vocês, estamos à vontade já, é uma relação de um benefício, linha do valor justo dividido por um sacrifício. Então, quando eu ando em aeroporto, Marcelo, Ana, tá certo? Meus alunos vão passando por mim, vão fazendo assim, de tanto que eu tento marcá-los, né? Benefício, linha do valor justo, sacrifício aqui para nós, tá certo? Então, por exemplo, quando um cliente entra em contato conosco, entra numa loja, entra num serviço, ele vai estar nessa equação aqui na testa. Por exemplo, só para exemplificar aqui para a gente. Vamos dizer que nós já passamos por isso, né, Marcelo? Vamos dizer que a gente recebeu uma proposta de emprego. Como é que nós avaliamos aquela proposta? Qual é o benefício de eu ir em relação ao sacrifício? Sim.
Não é verdade? Perfeito. Tá certo? E muita gente hoje, por exemplo, sai de emprego porque o sacrifício de ir para aquele lugar, uma série de coisas, não aguento mais, vou trocar de carreira e assim vai fato. Quando é que a gente casa? Quando conhece uma pessoa que é um benefício. Perfeito. Quando é que a gente separa? Virou sacrifício, pessoal. Tá certo? Verdade. Quando é que o cliente casa com a gente? Ele casa quando a gente consegue entregar benefício e reduzir o sacrifício dele. Perfeito. Quais são os benefícios principais que está aqui montado para vocês, tá certo? Quando a gente era uma sociedade industrial, então eu insisto, isso não é Ricardo, isso é econômico e social. É assim que a gente tem que pensar para sair de modismo. O grande benefício era, eu entregava uma qualidade técnica, por um sacrifício, preço. E aqui, turma, deixa eu conversar com vocês já assim de uma maneira bastante informal. Sempre vai ser preço, sempre. Para com essa história de preço, porque preço vai continuar sendo sempre. É a nossa capacidade de entregar valor percebido e ele perceber que vai fazer só uma coisa: minimizar a guerra de preço. Dando um exemplo também mais para vocês. A gente paga um plano de saúde caríssimo, não é verdade? Você tira, né, de economia nossa, tudo isso para estar o quê? Mais protegido, porque a gente quer o quê? Se precisar, ter um valor diferenciado. Tá certo? Agora, se a gente não entrega valor, é o bolso que vai mandar. Nós vamos entrar numa guerra de desgaste de preço. Isso é até um termo técnico aqui para nós, tá certo? Então, voltando. Quando a gente falava de qualidade no mundo industrial, eu entregava qualidade técnica. Tá certo? Já vou trazer para serviço também para nós, por um preço, e esse era o gerador de vantagem competitiva. Trazendo para cá, quantas montadoras nós tivemos no Brasil que tinha o carro geração 1, geração 2, geração 3, não é verdade? É verdade. Tá certo? Por quê? Porque a imagem daquele carro, acima de tudo, era uma imagem de confiabilidade, de conformidade, em termos de qualidade. Tá certo? Se nós estamos atuando, por exemplo, num serviço, o que seria essa qualidade? Pessoal, é um script bem montado, com informações técnicas. Já vou dar outro exemplo para nós. Outro dia eu estava numa reunião e um dono de concessionária estava todo feliz com a nova concessionária dele. Marcelo, Ana, eu falei assim, eu vou te visitar e vou fazer 3 perguntas para o teu pessoal de vendas e quero ver se eles vão responder. E falei assim, estou postando o almoço que eles não vão responder. Falei, não, a concessionária está linda, né? Trazendo para nós, nossa loja está linda, tudo isso, tá bom. Fui na concessionária, cheguei para todos os vendedores e falei assim, qual é a capacidade desse tanque de gasolina, quantos litros cabe? Ninguém respondeu. Tá certo? Depois eu fiz mais 2, 3, que não era nada do outro mundo, tá certo? De repente eu viajo muito, quero saber a capacidade, quantos litros eu vou ter naquele tanque. É meio elementar. É meio elementar para isso, né? Então, pessoal, garante a informação técnica, o mínimo da informação técnica. Tem que saber o que você está vendendo, o que você está oferecendo. Tecnicamente, o que você está oferecendo. Produto ou serviço. Perfeito. Vale igual aqui para nós. Perfeito. Quando vai chegando década de 60, década de 70, na humanidade, pode pensar assim, nós vamos deixando de ser, o Brasil nessa época um pouquinho atrasado, tá certo? Mais para 80, 90, nós vamos deixando de ser uma sociedade industrial para nos tornarmos uma sociedade de serviços. E aí passa a ser os grandes diferenciais. Então imagina, benefício, sacrifício, preço está aqui embaixo, tá certo? Sempre. Começa a entrar serviços, começa a entrar atendimento. Tudo isso vocês vão ter aqui nos slides para vocês já estão vendo, tá certo? Aqui para nós. Então, o grande diferencial é, eu tenho um bom 0800, né? Nasceu, Marcelo, você conhece isso muito bem, os CRMs, como primeira geração, é ou não é verdade? É verdade. Tá certo? Que para eu ter mais informação, para eu atender de uma forma diferenciada, começa a ser o grande diferencial atendimento. Tá certo? Então, atendimento significa cortesia, empatia, atenção, respeito, tá certo? Como diferenciais, coisas que praticamente, Marcelo e Ana, seriam quase que básicas, não é verdade? É verdade. Tá certo? Mas passam a ser os diferenciais. Um restaurante, se a gente pensar num restaurante aqui para nós, servir uma comida boa é o básico, não é verdade? Sem dúvida. Tá certo? É o que está se buscando, né? Está se buscando. O que a gente vai receber e o que a gente vai Exatamente. encontrar. Quais são os diferenciais? O atendimento, a cortesia, a empatia, a experiência, que eu termino daqui a pouquinho passando falando isso, eu preciso me sentir bem. Quantos lugares que nós vamos, depois eu falo assim, não vou mais lá porque eu não me sinto bem lá. Matou o negócio, acabou o negócio.
A comida pode ser até boa, A comida o pode ser bom, pronto. mas o ambiente é ruim. O ambiente é ruim, a experiência. exatamente, a experiência é ruim aqui para nós. Então vamos lá, vamos construindo essa equação junto, que é fundamental para nós. Benefício, sacrifício, benefício, qualidade por preço, mundo industrial. O mundo evolui. O que entra no benefício? Atendimento, serviços aqui para nós, tá certo? E reduzir o sacrifício do cliente, a parte de baixo. O que seria, tá certo? Prazo, tempo de resposta. Tá certo? Então, quanto benefício está lá na qualidade, no atendimento, no serviço, aqui embaixo tem um sacrifício preço, mas quanto mais rápido eu entregar, o mercado está super, ainda mais nosso mercado, está super agitado, não é verdade? Quanto mais nós conseguimos entregar em prazo, num prazo melhor, tá certo? Nós vamos estar reduzindo o sacrifício do cliente. Tempo de resposta, então, é fundamental. Pediu, entregou, e aí tem uma onda fantástica de supply chain, de logística, mudando o mundo inteiro aqui para nós, tá certo? Okay? Então, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Pois não. Dentro desse contexto, dessa visão que você está colocando aí, então quando o cliente fala, por exemplo, tá caro, ele tá querendo dizer o que aí? Que ele não está percebendo ou o valor real do produto ou ele não está percebendo o benefício. O benefício do produto. É isso aí. É isso aí. Inclusive no nosso slide aqui vai ter uma pesquisa para vocês que diz assim, quando a gente trabalha, e é pesquisa mesmo, tá? Então é dado oficial para vocês terem como referencial. Quando a gente melhora a qualidade aqui, tá certo? Se é um produto, é a qualidade do produto, tá certo? Qualidade técnica, sempre pense no técnico, tá bom? Melhora o atendimento e melhora o prazo, os ganhos de receita, pessoal, e aí que eu queria chegar com vocês, aumentam de 7 a 15%. Olha só. Tá certo? O 7 a 15% a amplitude está grande porque tem vários setores. Então fui eu que consolidei, né? Então aqui tem todos nós, tem construtora, tem hospitais, tem escolas, tá certo? Por isso que a amplitude ficou grande. Mas se nós saímos daqui já hoje, melhorando a qualidade, tá certo? E muitas vezes hoje essa qualidade está no argumento, num script técnico, certo? Numa abordagem técnica, ou dar uma resposta técnica. Não esquece esse exemplo da concessionária que eu fui visitar. Perfeito, que com 3 perguntas, a concessionária está linda, 3 perguntas ninguém responde. Básicas e essenciais sobre o produto. Não tinha o menor argumento. Então, quando a gente trabalha a qualidade, trabalha o atendimento e o prazo, os ganhos de receita, pode confiar que só não estou falando o nome aqui por direito autoral das grandes universidades que fizeram a pesquisa, né? Ô, Ricardo, varia de 7 a 15%. Pois não, então, Marcelo. pelo que eu estou entendendo aí, você está colocando aqui o seguinte, você melhora não só volume de venda, como melhora a qualidade da venda e questão de rentabilidade. Exatamente. Tá, e eu coloquei até aqui no slide que estava com vocês, mais uma, 7 a 15%, sem contar exatamente o que você está falando, Marcelo. Propaganda boca a boca, você conhece tão bem, Ana também, imagem, o famoso brand. E nessa era digital, né, Ricardo, o poder da influência é muito grande, muito né? grande. Ou seja, uma opinião, aquele que a gente falava no nosso boca a tempo, boca. o boca a boca, agora é byte. É byte. Né? Celular. Até porque se a pessoa, né, recebeu o seu serviço, gostou, ela mesmo fazer a divulgação nas redes sociais. Estou aqui no restaurante, muito bom, comida boa, vai tirar foto, independente do serviço. As pessoas gostam de se sentir. A gente tem às vezes esse pensamento que não, mas o cliente bem atendido, né, Ricardo? Ele tem prazer em recomendar, referendar. As pessoas até gostariam de fazer, não fazem mais, talvez porque não tem uma experiência boa, né? E porque tem muita gente entregando qualidade básica e achando que aquilo é vantagem. Não, aquele é o mínimo. É o mínimo. Tá certo? Então é aí que estão as grandes oportunidades para nós. Tem gente que achando o mínimo. Vou dar um exemplo de mínimo. Né? Um avião que sai no horário no aeroporto. Você conhece tudo isso, Marcelo, muito bem. Não é verdade? Eu amo aquela companhia porque ela saiu no horário. Não, é as outras que não estão saindo no horário. Tá certo? Eu amo essa companhia. Não amo essa companhia. Ela está me entregando o básico. Mas onde ninguém entrega nem o básico... Quando faz o mínimo, parece muito. Então, olha o tamanho da oportunidade para todos nós quando a gente traz um atendimento que muitas vezes, gente, ainda é, Marcelo, Ana, dizer bom dia, boa tarde, senhor, senhora, que possa atendê-lo. Impressionante. Meu professor, diz uma coisa para mim. Como melhorar os processos de uma forma rápida? Eu sei que você preparou com muito carinho um slide aí, vai passar aqui. Conta para nós. Tá certo? Como é que eu pratico isso, pessoal? Como eu falei, o viés de engenheiro mecânico nessas horas é o básico. Então tem aqui já um número para a gente não esquecer mais.
Se eu trabalhar qualidade, trabalhar atendimento, se eu trabalhar prazo, 7 a 15%, que nem a Marcelo colocaram, fora tudo que está em torno. Perfeito. É dado oficial, pode usar esse número para a turma, né? Tem um conceito de 1984, 85, muito forte, que eu quero trazer aqui para vocês, que praticamente é a base da base do que nós tratamos hoje como Consumer Experience, né? Que é um conceito chamado, é um livro, as últimas edições, não sei porque mexeram no nome do livro, posso falar aqui o nome de livro, posso à vontade? Você está em casa. Tá? Chama-se Moment of Truth, Momento da Verdade. As últimas edições saíram como Hora da Verdade. Não sei porque que saiu Hora, porque é momento da verdade. Muito mais que uma hora, né? Exatamente. Isso nasceu do presidente de uma companhia aérea na década de 80, chamado Ian Carlson. E ele desenvolveu isso para melhorar o processo de atendimento que não era legal na empresa dele. Chamava-se Scandinavian Airlines. Tinha ações dos países nórdicos, tudo isso, entendeu? Era o que segurava, vamos dizer assim. Mas o atendimento não era dos melhores. E esse conceito de tanto eu usar e praticar, eu já decorei um pouco, eu vou falar aqui para vocês, né? E esse conceito diz assim: no ano passado, cada um de nossos 10 milhões de clientes esteve em contato em média com 5 membros do pessoal da Scandinavian Airlines. E cada contato durou em média 15 segundos. Então eu falei assim, mas espera aí, eu fiquei 4, 5 horas lá. Pessoal, 15 segundos, tá certo? É o tempo que o cérebro humano mais retém a imagem. Então, se a gente for trazer isso para hoje, tá certo? É a base praticamente de neuromarketing, neurociência e assim por diante. Trazendo para nós temos 15 segundos para marcar o cliente. Bom, Ricardo, deixa eu pegar esse gancho aí então. Pois não. Ana, você também que é hiper digital, aí, uma formadora de opinião no mundo digital, uma influencer, né? Eu sigo você. Dentro dessa nova dinâmica do mundo digital, Ricardo, que a gente vem evoluindo, né? Eu, por exemplo, sou um sobrevivente do digital, né? Eu nasci no mundo analógico, estou tentando sobreviver nessa época e nem bem já estou sobrevivendo, já veio uma onda, um tsunami enorme chamado inteligência artificial, né? Então, dentro dessa nova dinâmica da era digital, dá a sensação, Ricardo, eu queria que você me desse a sua visão com relação a isso, dá a impressão que tudo se potencializa. Se você faz uma coisa errada, se você não atende um cliente bem, parece que agora é pior do que era antes. Antes era o boca a boca, mas tinha uma certa velocidade. Hoje a dinâmica é a seguinte: se você não atender minimamente seu cliente, você está devastado. É verdade. Mas também, se você souber trabalhar bem, você potencializa muito. Não é verdade isso? Muito mais, é verdade. Eu acabei de chegar de um evento semana passada, um dia inteiro de inteligência artificial. Certo? É uma realidade, nós vamos ter que embarcar nisso, tá certo? Impacto enorme em todos os nossos setores. Eu, como educação, então, está mudando tudo. Literalmente está mudando tudo aqui para nós, tá certo? A gente só precisa aí, Marcelo, você usou uma palavra muito importante, o minimamente. Qual é a minha preocupação? Pessoal, nós temos que embarcar nisso. Ótimo. Não tem como, tá certo? Agora, se eu ainda estou devendo o prato de comida bom, vamos voltar lá atrás, o minimamente de uma qualidade, o minimamente de um bom dia, boa tarde, senhora que possa atendê-lo, eu prefiro que vocês garantam o mínimo. É verdade. Porque não adianta já pensar em inteligência artificial. Vou até voltar um pouquinho antes na história. Grandes ERPs, tá certo? Sistemas de uma complexidade enorme na empresa, se eu não estou entregando o mínimo. Então, Marcelo, você usou uma palavra muito importante. Garante o mínimo. E hoje eu estou aqui para falar com vocês de garante o mínimo, tá? Inteligência artificial nós não escapamos. Numa sala de cirurgia de um hospital, em vários setores ela está presente. Eu estou sendo extremamente impactado por isso. Eu era professor, que você falou de analógico, né? Tá certo? PowerPoint, e comecei lá atrás, na época da transparência, retroprojetor. E agora eu tenho que estar me adaptando a ChatGPT, tudo isso. Pois não, Marcelo. Mas era gostoso. Não, imagina, mas era gostoso. Eu também, minha história, né? Eu vim da 3M, a 3M fabricava não só o retroprojetor, como as lâmpadas, né? Transparência que a gente fazia. E antes disso, um pouquinho, entregando já a idade aqui, você lembra? A gente fazia as transparências. A gente depois teve uma época que é mais recente que a gente fazia no computador, imprimia transparência. Mas você lembra antes que a gente queimava transparência? Tinha uma máquina de queimar transparência? Que coisa horrorosa. Lembro. Faz mais ou menos uns 250 anos. Ricardo, dá uma ajuda para nós aqui, para os lojistas, os comerciantes, né? O nosso público que está nos assistindo, né?
Então, como é que a gente monta uma boa equipe? Boa. Tá certo? Boa aqui para nós. Então vamos sedimentar, porque é muita informação. Bom. Primeiro, me garante o valor percebido. Percebido. Essa é a palavra que eu não quero que vocês esqueçam nunca mais. Porque entregar valor, isso é um jargão no mundo inteiro. Não, é o cliente interno ou externo perceber. Tá certo? Se for interno, a gente vai ficar em centro de custo. Se for externo, é preço. A mão no bolso vai falar mais alto. Ele não percebeu. Tá certo? E guarda o exemplo quando a gente falou de hospitais, tudo isso. Na verdade, a gente até sacrifica para pagar um goi para ter um valor se precisar. Não é verdade? Tá? Então, depois, episódios que viram 15 segundos onde o cliente faz um juízo de valor aqui para nós. No nosso material vai ter uma planilha que vai ajudar vocês. Como é que eu pratico esses 15 segundos? Eu imprimo essa planilha que está aqui com vocês. Tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó. É essa planilha. Certo. Tá certo? Que está aqui conosco, maiorzinha aqui. Imprimo em branco, tá certo? Aqui para nós. Ponho numa prancheta. Eu vou fazendo o ciclo do cliente. E nesse ciclo eu começo a reparar, pensar, ponderar as pessoas, Marcelo. Tá? Então a cada 15 segundos, onde eu estou? Eu paro. Paro e vou olhar como é que está a decoração, tá certo? Como é que tá o sorriso dos funcionários. Tem parece que a gente entra, que eu falo assim, não precisa nem fazer pesquisa de clima organizacional, que é uma coisa ótima, maravilhosa, mas é só olhar a equipe. Né? De novo, eu viés de engenheiro, aula de física 1, né? Tá certo? Lux. Olha os olhos, tá nos olhos. É isso. Tá certo? E nós então, tá certo? Que estamos tão na frente das pessoas, tá certo? Tá nos olhos das pessoas quando eu entro em algum lugar, tá certo? Nós como lojistas, tá certo? Aqui pra gente, né? Então eu imprimo, ponho numa prancheta e vou andando. Eu sento do lado da telefonista, tá certo? Quero saber se ela está dando informações precisas, que a gente acabou de falar. Na verdade, garantir o mínimo de uma informação precisa. Ontem eu cismei de começar um curso. A moça que me atendeu foi o Doce. Tá certo? Quem disse que a minha senha funcionava? Então já fiz a senha, tudo isso aqui. Tá certo? Já ia passar o cartão. Eu falei, peraí, deixa eu testar a senha. Se depois que eu passar o cartão não tem como voltar, né? Deixa eu ver se a senha que vocês me deram abria. Você vai abrir. Não abriu. Então hoje à tarde vão voltar. Ainda bem que eu falei, não passo cartão. Tá certo. Não passo cartão. Tá certo? Então, pessoal, senta, por exemplo, do lado da telefonista. Tá certo? Quando eu vou visitar uma agência bancária, por carinho ao professor Marcelo, o pessoal fala assim, professor, reservamos uma vaga para você aqui na garagem, né? Aqui no estacionamento da agência. Eu já falo sempre assim, pessoal, eu não vou entrar pelo estacionamento, eu vou entrar pela rua. Não, senhor, mas eu sei que é carinho comigo, mas eu quero ver como é que está a grama na minha frente. Eu quero ver se o meu logotipo está brilhando ou está cheio de mariposa aquele negócio ali. Eu quero saber a cara do guarda, mesmo que seja um terceiro, que vai me abrir aquilo ali. E quero entrar e olhar vocês. Tá certo? Que pelo jeito que vocês estiverem se olhando e me olhando, eu já sei tudo que está acontecendo lá dentro. Nome disso, Moment of Truth. Momento da verdade. Tá certo? Guardem isso. Episódios que duram 15 segundos, onde o cliente vai fazer um juízo de valor percebido. Isso é histórico, pessoal. Isso é histórico. Ah, por isso eu preciso olhar o time. Né? E eu trouxe aqui 4 fatores para vocês ficarem atentos ao time. Então a conversa agora vai ser um pouquinho detalhada, assim, detalhada não, mais profunda para nós. Primeiro, nós precisamos criar um senso de urgência na nossa equipe. Essa palavra também é outra. Muita gente, até nos valores de empresa. Tem empresa que tem lá, valor, senso de urgência. Propósito, senso de urgência. Bárbaro. Só que também nós estamos num momento de tanta mudança, inteligência artificial, tudo isso. Há alguns anos, pessoal, nasceu uma vertente, tá certo, da biologia chamada biologia da crença. Crença não no sentido religioso. Não, esquece isso. Crença no sentido de acreditar. Tá certo? E hoje a ciência prova, né, que o nosso DNA, a nossa biologia, ela se movimenta em 2 sentidos. Ou ela cresce ou ela protege. Ou ela cresce ou ela protege. E isso é livro de administração. Nem eu sou bom de biologia. Tá certo? Livro que estão nas escolas de administração. Então vou dar um exemplo aqui também claro para vocês. 11 de setembro. Pronto. Todo mundo sabe o que aconteceu no 11 de setembro. E assim por diante. Qual foi o fato do 11 de setembro? Caíram as Torres Gêmeas. Acabou. Esse é o fato. Tá certo? O mundo inteiro entrou em proteção, esperando o que ia acontecer. Em vários países entraram em recessão.
Então, quando a gente fala de montar uma equipe, nós temos que ver os sinais que eles estão nos dando, se a biologia dele está funcionando a partir de nós. Se eu não acreditar, como estou aqui acreditando em vocês, tá certo? Marcelo, Ana, não tinha nem o que está me perguntando aqui, tá certo? Então eu preciso acreditar para que eu possa transmitir esse acreditar para as pessoas. E preciso ter uma equipe que acredite. Tá certo? Posso não acreditar muito num projeto que está acontecendo, mas isso não é desacreditar. O que eu não posso é remar contra. Tá certo? Então a primeira reação quando a gente estiver montando uma equipe, quero trazer biologia. Pesquisem, pessoal, tem TED, tem livro, tem muita coisa escrita sobre a nova biologia, que é a biologia do acreditar. Segundo, a gente precisa visualizar. É uma característica humana. Vocês vão começar uma melhoria. Nós vamos mexer no layout, nós vamos implantar um CRM, Marcelo, que nem nós falamos, tá certo? Nós vamos lançar um novo produto. Repete para as pessoas. As pessoas precisam visualizar. Vamos implantar a balança do scorecard. Vamos fazer ISO 9000, o que for. Tá certo? E se prepara para repetir inúmeras vezes. É homeopatia. Não é falar uma vez e achar que todo mundo entendeu. Vamos falar para o chefe, tá certo? Entendemos, chefe. Não entender. O ser humano não muda assim, ele precisa de reforço. Tá certo? E dentro dessa visualização, comunicação, pessoal. Comunicação. E comunicação, queria deixar aqui uma coisa que eu faço e todo o meu material corrige. Eu separo a palavra comunicação quando eu escrevo. Eu escrevo comum, pontinho, ic, ação. Então, quando eu separo, isso me abre um leque de oportunidades. O que significa então comunicação? Ação comum. Pessoal, eu sei que eu estou falando para vários estados, eu sei que eu estou falando até para o Brasil. Aquilo que fizer sentido na cultura de vocês para gerar uma ação comum, faça. Ricardo, e isso se aplica em qualquer nível, qualquer tipo de negócio, porque no fundo é gente no final da linha, né? É isso aí. Ou seja, se eu sou um comerciante, um lojista que tem uma lojinha, ou eu tenho uma fábrica, ou eu tenho um shopping center, o princípio é o mesmo que vai diferenciar a escala. Então, pegando um gancho aqui, só para dar um tempo de você molhar o bico e molhar as palavras, como se diz hoje, né? Vamos molhar as palavras, né? Apesar que isso é papo de boteco, né? Você vai molhar as palavras. Molhar as palavras aí é mais sexta-feira. Aí, vamos lá. Então, você está dizendo o seguinte, ó, você tem um comércio, você tem uma loja, você tem um negócio. Você, quando vai contratar e montar o seu time, que foi a pergunta, né? Como que a gente monta um time voltado para qualidade, para atendimento, você também precisa prestar atenção. Se você já recebeu esse time montado, tudo bem, você precisa prestar atenção se esse perfil das pessoas que compõem esse time se estão adequadas àquilo também, né? Tem isso, né? E aí vem, eu estava anotando aqui o que você estava falando, você tem que ver se as pessoas têm os skills, né? O talento que é necessário para aquele negócio. A banda, ó, né? A banda. Já pensou se 3 caras tem que montar a banda? Bateria? Não, tem que ser um no baixo, um na guitarra, bateria. Se bem que tem muitas bandas com 3 membros. Tem. Porque sim, hoje você pode Olha a roqueira boa, hein? Ela vai descolar. Você pode ter, porque a tecnologia te ajuda, às vezes, a fazer a banda de um, né? Hoje em dia tem um. como fazer mesmo. Então você falou de talentos, você falou de dons e você falou de crença também. As pessoas do acreditar. Eu acredito nesse negócio. Nós temos que ter uma equipe que acredite. É verdade. Tá certo? Os tsunamis na vida do negócio vão vir. A gente sabe isso, Marcelo, Ana, vai continuar vindo. Mas a crença ela pode vir pela pessoa, pelo autoengajamento, ela pode vir pelo discipulado do empreendedor, do empresário, né? Então, de ajudar a pessoa a entender esse. Olha, eu e o Marcelo, nós não ensaiamos, hein? Tá tudo sendo criado para vocês. Banda de jazz aqui, né? Aqui é uma banda de jazz. Você usou a palavra da próxima etapa, que é engajamento. Então vamos lá. Primeiro, senso de urgência. Certo. Acredito no que... Cuidado, só assim no seguinte sentido. Às vezes eu já fiz muito projeto, você também, Ana também, que a gente... Tá certo? Isso é uma coisa. Dura é desacreditar e remar contra. É verdade. Não botei a biologia para funcionar. Certo. Tudo bem, pessoal? Então fique muito atento a isso. Visualização e ação comum. Né? Guarda isso. Comunicação. Você me lembrou, eu faço em muita empresa, independente do tamanho, gente, faço isso até em bancos. Uma coisa chamada café com bolo. Eu inventei. Tá certo? O que é café com bolo? Eu boto um café na mesa, boto um bolo na mesa e vamos discutir o negócio e ponto final. Tem que fazer sentido para vocês. Tá certo? É lógico que eu estou com gente me vendo na Bahia, que é totalmente diferente o processo de ação comum, comunicação, do que no Paraná. Tá certo? Então adequem a vocês. Tá certo? Mas abram a possibilidade. Não é e-mail.
até é e-mail. Tá certo? Não é o WhatsApp, até é o WhatsApp. Perfeito. Então, quando isso aqui tudo foi erros que a gente foi fazendo em projetos, Marcelo, aprendendo com a vida, sabe? Perfeito. Tudo isso, né? O terceiro é OKR, palavra da moda também. Objetivo-chave de resultado. Tá certo? Então, muito importante a gente parar aqui um pouquinho, para usar o que o Marcelo trouxe para nós aqui agora. O significa objetivo. Todos vocês sabem disso porque isso é moda hoje, né? Objetivo é abstrato. Guarda isso, tá certo? Ok? Então, objetivo, por exemplo, crescer 20% esse ano. Isso é abstrato. Ele vai ganhar forma no QR, no resultado-chave. Tá certo? E essa palavra que o Marcelo trouxe agora é importantíssima. Tentem evitar ao máximo cascatear objetivos. Isso tem vários estudos também. Esse não é o melhor. O melhor é engajar. Então, se eu quero crescer 20% ao ano, tá. Área comercial. Senão todo mundo acha que a responsabilidade é de vendas. Não, a responsabilidade é de todos engajados. Certo? Então, vendas vai para a rua buscar a parte dela. RH vai ter que trazer vendedor bom. Vai impactar lá na contratação. Turma de tecnologia vai ter que racionalizar, dar informações mais rápidas, mais precisas, tá certo? Então, primeiro, eu preciso acreditar em mim. E a equipe tem que acreditar em si. A banda, senso de urgência. Preciso fazer a turma visualizar e criar uma ação comum. No meu caso, na minha banda, a minha ação comum, comunicação, é a partitura. Eu nem sei o que é uma guitarra, mas eu sei o que a banda espera do baterista. Tá certo? A minha partitura tá lá. Então, precisamos escrever a partitura. Terceiro, OKR. Objetivos, chaves e resultados, né? Que vocês conhecem tanto. Então, venham engajando a todos nos objetivos. Não pode ser responsabilidade de mais, seria até desumano cobrar. Então, guarda esse exemplo que eu estou trazendo. Crescer 20% ao ano. Não, vendas, não é vendas. É vendas com todos envolvidos. Então, Marcelo trouxe uma palavra muito importante, né? Engajamento. Legal. Ricardo, agora sim, enquanto você molha as palavras aí, outro ponto, a gente já caminhando para o final, treinamento e qualificação. Porque às vezes você tem gente boa, mas precisa compartilhar informação, conhecimento. E conhecer, né, o produto que está vendendo. Conhecer o produto. Fala um pouquinho rapidamente de treinamento, a importância de treinamento e qualificação. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu quero que vocês, tudo isso aqui está construído para vocês usarem, tá certo? Então, muitas vezes a gente já tem hoje, com inteligência artificial, com tudo isso que nós comentamos, o que nós temos de leque de coisas na mão, porque senão vai achar que tem que fazer um budget de treinamento e tal, meu Deus, daí é que eu fico apavorado, porque a chance de não sair é enorme. Fato. Não é verdade? Então, isso que está sendo criado aqui para vocês, tá certo? Vocês têm que usar, vocês têm que divulgar. Você tem que fazer o café com bolo. Chama a turma e fala assim, turma, você está aqui, bota o café, bota o bolo, vamos ver esse vídeo aqui nosso e depois vamos discutir entre nós como é que nós podemos estar praticando isso. Ô Ricardo, você falou um negócio interessante, de um jeito interessante. Se você enxerga também que o empresário, o gestor, ele tem que criar momentos, vou botar entre aspas aqui, para não, né? Hoje tudo a gente precisa pensar 10 vezes no que vai falar, mas tem que criar momentos de intimidade com o time, intimidade no sentido de ser mais acessível, sentar mais do lado das pessoas, entender o que elas estão pensando, é isso? Tem, precisa fazer isso sim. É um momento nosso, né? É um momento de humanidade, tá? Naquela evolução da equação do valor que vocês viram, pode ver que tem 3 pontinhos, tá certo? Por quê? Porque vão continuar entrando fatores, não vão ser excluídos, eles vão tornando básico. Qualidade da comida é básico. Diferencial, ambientação e assim por diante, certo? Então, para eu entregar a experiência, certo? Eu vou ter que estar muito mais próximo do meu pessoal. Não tem dúvida, excelente, não tem dúvida em relação a isso, tá certo? Eu tenho mais um ponto aqui pra gente encerrar, Ana, e depois eu só quero falar mais uma coisinha só de mudar. Não, você. Então eu vou colocar esse ponto, você fica aqui você tá à vontade. Ana, você viu que o Ricardo, nosso professor, comentou o seguinte, que a gente tem que testar a experiência, né? Exato. Bolou, fez, tal, botou lá pra falar. Ela com prancheta, olha a pranchetinha do nosso passado mesmo, senta do lado e vai anotando. E o que dá certo se repete, o que não deu certo tenta de novo. O material está para você.
vocês né? aqui, né? Momento Exato. da verdade. E o material está aqui para vocês. Esse material, né, acho bom, seria legal você destacar aí que o pessoal vai estar podendo ver, né? Exatamente, exatamente. E aí, quem quiser, né, pode dar um print para acompanhar justamente a sequência desses slides, né, que eu acredito que vai ajudar muito aí. Para vocês. Exatamente. Então, finaliza pra gente, antes de você colocar esse ponto que você quer colocar importante, dá uns 2 exemplos de como testar a experiência no negócio, no ponto de venda, numa loja, enfim. Você já deu da concessionária. Sim. Dá mais 1 ou 2. Sim. Eu acho que nessas horas, eu ainda gosto muito do tradicional do marketing, do famoso ou um cliente oculto. Gosto muito. Quem que é o cliente oculto? Conta aí, porque às vezes é uma pessoa contratada, né, vamos dizer assim, uma empresa aí teria um pouco de investimento, mas que vai viver toda a experiência. Tá certo? Ok? Do cliente. Agora tem uma coisa que eu faço. Espião do bem. Espião do bem. Tem aquele programa na televisão, lembrei disso agora, né, que o presidente, o presidente lá, exato, né? Mas isso às vezes é muito complicado, né? Então tem uma coisa que eu faço muito. Eu tenho 2 celulares, tá certo? Porque quando eu quero saber alguma coisa que está acontecendo, tom de voz de atendente, se eu ligo no meu, todo mundo já sabe meu celular. Exatamente. Tá certo? Então eu peço para alguém ligar no meu outro celular. Certo. E fico ouvindo no viva voz. Para melhorar, gente, não é para espionar ninguém, não. É para poder melhorar as coisas, tá certo? Okay? E conta você deu um exemplo, vamos chamar assim, negativo da experiência. O concessionário, o cara não sabia das informações do tanque de combustível, da autonomia do carro e tal. Dá um exemplo de você testar a experiência e ser surpreendido, por exemplo. Tipo, chega numa concessionária, você chega lá ou chega numa loja e aí você está terminando de comprar e a pessoa pergunta, olha, eu gostaria de receber você mais vezes, ou te serve um café, ou faz alguma coisa que você faça, ou vou voltar aqui. Vou voltar no que eu vivi ontem à tarde. Vai lá. Tá certo? A moça me atendeu super bem. É uma grande empresa de treinamento, de estatística, todas essas coisas, Green Belt, Black Belt, tudo isso aí, tá certo? E aí a senha não vem. Ela já tinha o meu e-mail. Ela escreveu na hora um e-mail desse tamanho para o pessoal de tecnologia, dizendo, olha, estou aqui com o cliente, tarari, tarará, tarará, não podemos deixar a experiência, tanto que eu entrei no WhatsApp, porque ela também já tem meu celular, né, essa pessoa, tá certo, falando parabéns pela sua atitude, uma experiência super positiva, tenho certeza que hoje vão resolver, mas na hora, e mandou a cópia para mim, e não foi e-mailzinho de 2, 3 dias, não, ela escreveu o histórico, enquanto ela falava comigo, ela já escreveu, acionou tipo, ó, ele está aqui, tá certo? E agora a senha que não entra? Então, por favor, dê um jeito e tal. E aí fez todo um elogio ao cliente, elogiou o cliente, né? Que seria eu no caso, né? É uma pessoa que nos conhece há muitos anos, tal, tudo isso, e já disparou com cópia para mim. Então você está colocando aí que às vezes a experiência no ponto de venda também pode vir, não necessariamente por algo ligado diretamente ao produto, mas a forma como o atendente, ele se preocupou com você, né? É isso aí. Tá. Tanto que na hora, daí mandou coraçãozinho para mim, porque ela já está no meu celular, né? Certo. Tá certo que eu tive que fazer o cadastro, o cartão, certo, aquelas coisas todas lá, né? E desse tamanho me impressionou, eu falei assim, parabéns, continua assim, tá certo? De empatia, né? Ela se colocou no seu lugar, ela entendeu. Eu queria, Marcelo, só terminar aqui com algumas coisinhas e daí o tempo é de vocês, que é a quarta, né? Então imagina uma pizza, tá aqui no material, tá certo? Da mudança de trazer as pessoas a bordo, que tem muito a ver com o que você está falando mais uma vez. Senso de urgência, bota a biologia para funcionar. Tá certo? Segundo, visualização e ação comum. Não me escreve mais comunicação. Não vai achar que é o WhatsApp. Não, é o que fizer sentido para vocês, nas empresas de vocês. Certo. Tá certo? Ok? Terceiro, então, objetivo, chave de resultado. Separa o objetivo, não é abstrato. Todo mundo tem que estar envolvido. Engajamento. Você trouxe uma palavra muito importante. E o último, para a gente vir fechando, celebrem, turma. Celebrem. Tá? Celebração. Certo? A equipe fez uma coisa boa do jeito de vocês, sempre. Dá um parabéns, dá um reconhecimento. O ser humano precisa disso. Tá certo? Pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail para todo mundo, ou se um colega fez um bom trabalho, reconhece o colega, não é para ter inveja.
Reconhece o colega, parabéns pela apresentação que você fez, tá certo? É uma necessidade humana, celebrar. Sabe por que celebrar é tão importante? Porque nós nunca vamos minimizar, Ana, Marcelo, a resistência total. Sempre vai ter alguém resistente, faz parte da vida. Na verdade, tá certo? Então, quando a gente faz isso constantemente, homeopaticamente, a gente está minimizando. Os livros falam assim, usam essa palavra, os céticos, que não botaram a biologia para funcionar, não acreditam em nada e estão lá. Por algumas razões estão lá, não é verdade? Tá certo? Não gera uma comunicação positiva, tudo que nós já construímos. Então, o celebrar da fé, não é a fé religiosa, é a fé de que vale a pena construir os nossos negócios. Fizeram uma coisa boa, do jeito de vocês, na cultura de vocês, não inventa, tá certo? Celebre e reconhece, inclusive os colegas. Olha só, Olha que bacana, aula, que aula, meu Deus. Vamos lá. Então é isso aí, ó. Eu queria aqui agradecer ao professor Dr. Ricardo Machado. Engenheiro, não dá pra nem se a gente não dissesse, a gente ia descobrir que ele era engenheiro. Baterista de rock. Doutor em Sociologia, mestre em Administração, professor da GV, baterista e roqueiro. Isso aí, né? Com você. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, a nossa audiência. É novo aqui no canal, dá o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe nos grupos, informação. É muito bacana a gente tá aí. Existe até um ditado, né? Que a informação ela guardada é um desperdício, né? Então tem que ser aí compartilhada. E aguardem os próximos episódios. Até a próxima. Muito obrigado por tudo, gente. Fiquem bem.